Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Hoje, dia 12/9/2023, está começando o Boletim da Manhã, o seu informativo da Associação Sou Mais Brasil, uma associação que tem o objetivo de levar o conservadorismo a todos os cantos do Brasil. E você que não está inscrito ainda no nosso canal, acesse aqui o sininho, clique aqui embaixo o sininho para você receber as notificações toda manhã para você começar o dia muito bem informado. E peço também que você curta o canal e compartilhe. Grupo de Zap, Telegram, compartilhe nos stories o link no seu Instagram e ajude a gente a levar a informação de verdade a todos os cantos do país. Eu quero convidar meus amigos de bancada aqui, que sempre abrilhantam todas as manhãs aqui no Boletim da Manhã. Vou chamar meu amigo presidente da Associação Sou Mais Brasil, Daniel Rodrigues. Bom dia, Emir. Bom dia aos amigos de bancada. Vamos para mais um dia aí de notícias relevantes aí, sempre trazendo a verdade. E como você sempre diz, desmascarando o consórcio Faz o L de comunicação. Bora. Muito bem, Daniel, seja bem-vindo. E agora, direto de Foz do Iguaçu, meu amigo Pedrão. Pedrão, é com você. Muito bom dia, Emir. Muito bom dia, doutor Daniel. Bom dia a todos que assistem os nossos programas aqui pela manhã. Hoje nós temos pautas importantes e vamos embora, porque nós queremos desmascarar esse consórcio Faz o L de comunicação. Exatamente. E hoje vamos começar a terça-feira, porque a pauta é quente hoje. E a gente tem acompanhado, eu acho que vocês de casa também têm acompanhado, os acontecimentos da semana que repercutiram durante o final de semana e entraram semana dentro aí. Nós vamos comentar hoje sobre a delação do Mauro Cid, a delação que foi homologada pelo STF para a Polícia Federal fazer, mas só que está dando uma confusão danada porque o Ministério Público, que é o órgão responsável por investigação. Vamos falar também da perseguição ao mestre jornalista Alexandre Garcia. A AGU está propondo uma ação de investigação contra o Alexandre Garcia. Vale ressaltar aqui que o Alexandre Garcia é um dos responsáveis pelo esse jornalismo verdadeiro da televisão brasileira. Ele é a história do próprio jornalismo aqui no Brasil, um dos responsáveis. E essa perseguição, nós vemos, está acontecendo numa escala nunca antes vista numa democracia de verdade, não nessa democracia relativa do PT. Vamos começar, então, com a delação de Mauro Cid. Daniel, muitas controvérsias nessa questão da relação, da delação, né, do Mauro Cid. Até porque a delação premiada, há pouco tempo, foi dita como ilegal na questão da Lava Jato, da maneira como foi conduzida na questão da tortura psicológica. Todos os ministros votaram uma coisa, agora eles mudaram. Quer dizer, a delação premiada valia, não valia mais, agora está valendo novamente, justamente por causa do Mauro Cid, que estão tentando colocar nesse inquérito do fim do mundo, onde você está apurando o 8 de janeiro. Aí entra joia, entra cartão de vacinação, quer dizer, está uma confusão jurídica danada. E nada melhor do que um advogado aqui da Sou Mais Brasil para tentar esclarecer de uma vez por todas qual a real função da delação premiada e essa perseguição ilegal que está acontecendo. Como é que você vê isso no âmbito jurídico, Daniel? Então, gostei do termo que você usou de tentar explicar, porque realmente a ideia é essa. É uma tentativa que, assim, não é tão simples não. Essa missão é difícil. O Instituto da Delação Premiada em si já é um instituto controverso, né, pela natureza dele. Porque assim, a gente está falando de uma pessoa que, teoricamente, cometeu um crime e ele resolve não só confessar, mas também entregar outras pessoas que teriam feito parte de uma possível organização criminosa. Isso é... A delação é geralmente a pessoa que está acima dele, né? Ele tem isso que aí, delatar alguém acima. O foco sempre são as pessoas acima do delator nessa suposta organização criminosa.
Agora, é um instituto que tem sido usado no Brasil não só para fins políticos, tá? De processos que envolvem políticos. Tem sido usado realmente em algumas questões que envolvem organizações criminosas aí, de natureza de tráfico, de milícia e tudo mais, mas sempre trazem consigo controvérsias. Porque, assim, o delator, ele tem que apresentar... Na verdade, assim, o Instituto da Delação ele tem uma série de regras a serem seguidas, para que ele tenha uma validade jurídica, sob pena de ele ser nulo, ser considerado nulo. Entre elas, tem a questão de que o julgador não pode participar da delação em hipótese nenhuma, afinal de contas, depois ele vai julgar essa delação. Ele vai julgar esse delator, que não deixa de ser um réu na ação. O delator ele continua sendo réu, sendo que com as qualificações lá de delação que ele possa ter aí um benefício aí de algum tipo de benefício, ou ele vai ter remissão lá da pena dele, ou ele vai ter abatimento, vai ter algum benefício. Mas ele ainda assim vai ser julgado. Então, o julgador ele não pode participar da delação. E aí a gente já entra na primeira controvérsia nessa questão do caso do Cid. Na delação do Cid, nós tivemos aí pela imprensa, noticiado a todos os cantos da imprensa, por todos os cantos da imprensa, que o Cid esteve no STF para conversar com Alexandre de Moraes sobre delação premiada. Isso não existe. Isso torna a delação já nula. E aí ele pode falar, não, mas é que foi lá ver se ele ia aceitar. Isso não existe. Juridicamente, isso não existe. O julgador não pode, em hipótese nenhuma, ter esse tipo de contato com o delator para conversar, para ver o que vai servir, o que não vai servir, se ele vai aceitar ou não. Isso é depois. É feita a delação e depois vai para o julgador avaliar em último ponto. E aí nós tivemos isso aí noticiado pela imprensa. Então, assim, de cara, a delação do Cid já é nula por isso. Ele foi pessoalmente conversar com o Alexandre de Moraes. Não faz sentido isso. E sem a presença... Você imagina todo réu que propõe a delatar vai conversar com o juiz? É brincadeira, né? Brincadeira. E se a delação premiada, ela é competência do Ministério Público, né? Não da Polícia Federal. Então, a legislação fala ainda que tem que ter obrigatoriamente a participação do Ministério Público, a delação para ela ter validade. E aí o STF, em determinado momento, já entendeu que sim, em determinado momento já entendeu que não. A delação premiada na Lava Jato foi desconsiderada de alguns, foi considerada de outros, e assim, a gente acaba vendo que a delação premiada está sendo utilizada de forma totalmente ilegal, errada, na melhor das hipóteses, de forma equivocada. Mas o que acontece? Oi? Persecutória também, né? Não, total, porque o que acontece? Você começa a selecionar de quem vale a delação e não, contra quem vale, contra quem não vale. Então, assim, ou você tem o Instituto realmente da delação premiada, seguindo as premissas da lei, que o Ministério Público tem que participar, que o juiz não pode participar no primeiro momento e ele vai julgar depois a validade daquela delação de acordo com as provas, que tem que ter prova para corroborar a delação. Não adianta só a pessoa ir lá e falar e delatar. Se delatar, você pode falar, acusar quem você quiser, mas você vai ter que apresentar documentos, provas que confirmem a sua delação, de alguma forma. Então, assim, se você não tiver esses elementos, e aí você aceita uma delação dessa, começa a ficar claro o objetivo persecutório, justamente a utilização política disso. Você vê que várias pessoas foram absolvidas a nível de Lava Jato por serem invalidadas algumas delações. E aí você tem recentemente, por exemplo, o Collor, que foi validada para ele, ou seja, a Lava Jato vale para o Collor, não vale para o Renan Calheiros. Vale para um, não vale para outro. Aí você solta o Cabral e aí, entendeu? Então, assim, não tem como. Ou vale ou não vale e tem que seguir as regras. Doutor, Pedrão, rápido, agora você vai entrar aqui no seu comentário. Nessa insegurança jurídica que nós estamos vivendo, nesse novo ordenamento jurídico do suposto crime supostamente executado futuramente, então, quer dizer, aonde você tem uma insegurança jurídica no fato básico que é notório e é nítido a perseguição de um lado. A Constituição diz que a lei vale para todos. Só que, nesse caso, eu acho que a lei só está valendo, não está valendo para todos.
só para todos, porque nós vemos nitidamente uma perseguição, não só ao Bolsonaro, a Michelle e a sua família, mas também a todo o entorno do Bolsonaro e também à direita. Como é que você vê, nesse caso do Cid especificamente, essa perseguição que está acontecendo e essa tentativa do famoso Fishing Expedition, né, que joga a rede para ver o que pega, com delações premiadas, nesse caso, pelo que o Daniel constatou aqui, é uma maneira errônea de ser feita, porque é o Ministério Público e não a Polícia Federal. Nesse inquérito também, que vale tudo, é o famoso inquérito MMA, vale tudo nesse inquérito. E é só joga a rede, bota para dentro, exatamente para tentar uma ligação entre essas narrativas que a imprensa corrobora. Como é que você vê essa perseguição e esse desordenamento jurídico que está acontecendo agora aqui no Brasil? Eu quero até continuar nesse bate-bola com o doutor Daniel, porque a gente, e com você também, Emílio, porque a gente vem observando que uma das estratégias do PT, uma das estratégias do Lula, foi desqualificar o Estatuto da Delação Premiada. Desde um tempo, quando ele se sentiu encurralado por inúmeras delações, foram mais de 70 delações citando o nome dele e delações robustas, delações que recuperaram dinheiro de corrupção, né? Muitas empresas e pessoas que estavam envolvidas ali na Lava Jato devolveram dinheiro para o Estado brasileiro. Então, assim, e para a Petrobras também. Então, assim, parece que essa tentativa de desqualificar o Estatuto da Delação Premiada, ela segue. E aí, como você já não tem a confiança na delação, vale usar, parece que é isso, vale usar como instrumento político, né? Parece que vale usar. O que eu percebo é que eles estão apenas utilizando da delação do Mauro Cid para continuar com essa história da cortina de fumaça, no inquérito que não existe, com acusações infundadas, porque a gente vai voltar a falar das joias que não estão em posse do presidente Bolsonaro, mas para continuar. Parece que teve um jornalista, vocês lembram dessa história, que o jornalista disse que o expediente, a pauta, quando ele ligou para saber da pauta do governo, tinha que continuar com o assunto das joias. Então, o que eu percebo é que, sabe, eu puxo esse comentário aqui com vocês. Parece que a ideia é só continuar, é só prorrogar o assunto, porque não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você ter uma delação premiada onde o acordo foi realizado com o próprio juiz da ação. Não deveria existir, mas isso se prolonga com a ajuda da mídia, faz o élite, vai avançando. Parece que é desse jeito. Não, e fica claro... Uma coisa aí, Daniel, rapidinho. Vale lembrar que quem começou com essa história da delação premiada foi Elisiane Gama, na CPMI do 8 de janeiro. Então, eles já vieram começando a criar a narrativa, a imprensa já pegou isso como se fosse uma coisa válida, aí vai para o Supremo autoriza, que a Gestapo do próprio Supremo vai lá e faz a delação premiada. Então, quer dizer, eles vêm arquitetando... É porque as pessoas, às vezes, elas não prestam atenção nos fatos. Toda narrativa ela tem um início. Você cria a narrativa exatamente para você gerar um fato, e esse fato, como atualmente, aí o Daniel vai poder explicar, estão se usando matérias jornalísticas, no caso, às vezes, não fundadas, não fundamentadas, ou com narrativas como prova de crime. Então, estão usando comentários jornalísticos como prova de crime, só para um lado. Não é? Sim, então, essa questão entrou com diversas ações com base em notícias de jornais que não tinham nem fonte. Isso pode lembrar, Emílio? Isso faz lembrar, desculpa aqui, mas vou trazer à tona a memória, um fato, que foi a notícia. Vocês lembram da notícia que o Jornal Nacional deu sobre o assassino da Marielle que morava no condomínio do Bolsonaro? Vocês lembram de como foi essa notícia veiculada? Foi quase 10 minutos de notícia, o William Bonner dizendo, olha, que o assassino da Marielle mora no condomínio. Atendeu, autorizaram. Isso. Aí onde mora
o presidente Bolsonaro e o porteiro atendeu o interfone, o porteiro ligou para a casa do Bolsonaro e atenderam o telefone. Depois de falar tudo isso, depois de fazer parecer que o Bolsonaro tinha alguma coisa a ver com o crime da Marielle, o Bonner diz assim, mas o Bolsonaro estava em Brasília. Entendeu como é que é a história? Então, tipo assim, é viver de uma situação que não existe. Tipo assim, existe o Bolsonaro nessa situação? Não. Mas eu vou usando a situação, eu vou usando ela. Então, para mim, é mais uma situação que não existe, porque qual é a grande importância de uma delação premiada sobre joias que foram dadas de presente, sobre um crime que seria, no máximo, uma infração administrativa? Mas os caras de finalidade. Oi? É um desvio de finalidade, né? Porque os caras estão usando isso politicamente, e aí, como disse o doutor Daniel, essa é a minha interpretação, como disse o doutor Daniel, não tem validade nenhuma esse tipo de ação, mas ela ajuda, olha só como é que é a história, ela ajuda a continuar desqualificando o estatuto. Nem que depois de 10 meses de notícia, Pedro, como foram os 10 minutos do Jornal Nacional, nem que depois de 10 meses de notícia, a última notinha parece que realmente Bolsonaro devolveu as joias, está tudo certo. Exatamente. Mas já foram 10 meses ali marretando. De pancada, exatamente. Agora, aí no último minuto ali, não, a gente apurou aqui, já foi devolvido e não tem problema não. É dessa maneira que eu vejo. Ou então vai sair uma nota dizendo arquivar o processo por falta de prova. Como foi a questão da vacina. É bom a gente lembrar. Foi desde o começo da Covid, a história do Bolsonaro genocida. Bolsonaro não comprou vacina, Bolsonaro matou não sei quantas mil. E aí, no final das contas, agora a gente tem o processo arquivado. Mas olha como que foi dada a repercussão para esse processo arquivado e como foi dada a repercussão. Foi arquivado com um documento do Ministério da Saúde atual do presidente Lula, que informou nos autos do processo que o Ministério da Saúde no governo Bolsonaro fez todas as medidas cabíveis para a vacinação em massa da população brasileira e não teve nenhum desvio ou empecilho para que a vacina se procedesse. Agora, Daniel... Mas isso saiu depois de muito tempo de narrativa, com todos os veículos da extrema imprensa chamando o Bolsonaro praticamente de genocida, falando que ele não comprou vacina, que ele se recusou a comprar vacina, e no final das contas, nem essa nota do Ministério da Saúde saiu nos jornais. A gente soube. Não deram. Só deram notícia que foi arquivado um processo aí contra o Bolsonaro. Uma coisa assim aleatória. Grande Léo, seja bem-vindo aí ao debate. Estamos falando da delação do Mauro Cid. Agora, rapidinho. Bom dia, meu amigo. Agora, rapidinho aqui, nessa questão do que a imprensa noticia, nós soubemos desse documento que foi entregue, que foi o motivo pelo qual o processo foi arquivado, pelas redes sociais. Pelas redes sociais, pela Gazeta do Povo, pela Revista Oeste, pelos programas ligados mais ao lado conservador, que não nessa imprensa grande, nesse consórcio faz o L de desinformação. Extrema imprensa. Exatamente. Agora uma coisa que me preocupa, rapidinho, Pedrão, uma coisa que me preocupa é essas novas jurisprudências que estão sendo criadas pelo Supremo Tribunal Federal, que vai contrário ao ordenamento jurídico brasileiro. Isso te preocupa, Daniel? Com certeza. Isso aí, na verdade, você abre brecha não só para essas decisões passarem a valer, você abre brecha para qualquer coisa, para o vale tudo jurídico. Ou seja, quando você gosta da pessoa, você aplica a lei de uma forma, quando você não, você acaba com o princípio da isonomia, todos os princípios constitucionais e legais são jogados por terra quando você aplica a Constituição e a lei de forma subjetiva, pessoal, política, ideológica. Você acaba justamente com o Estado de Direito. O Brasil, teoricamente, seria um Estado democrático de direito. E o que pressupõe o Estado de Direito é a aplicação daquilo que está na lei, de forma fria, vamos botar assim, de forma objetiva.
Então, assim, por mais que você tenha situações que não te pareça justo aos seus olhos, mas a justiça no Estado de Direito é a aplicação da lei, da forma que a lei está prescrita. E ponto final. Exatamente. Você não tem como fugir disso. Chamar o Léo para o debate aí. Léo, a gente está falando sobre a delação do Mauro Cid e a Polícia Federal. Essa perseguição que está rolando, que a gente está vendo nitidamente. De um lado, todos contra todos, vamos botar assim. Como é que você está vendo isso aí, a sua opinião relacionada a essa perseguição incansável do sistema, do establishment e do consórcio Faz o L de comunicação? Eu quero desejar um bom dia a toda a nossa audiência, a nossa bancada, os nossos amigos. E, Emi, para a gente começar a falar dessa delação do Cid, a gente tem que falar o porquê que ele foi preso. Primeiro de Exatamente. tudo, né? Que foi por conta de cartão de vacinação. Nunca vi ninguém ser preso, ninguém ser conduzido ou fazer uma delação premiada por falsificação de cartão de vacinação. É algo, né? A gente, se voltar um pouco atrás no tempo, a gente volta em Operação Lava Jato, a gente volta em outras coisas, a gente vê que haviam crimes muito maiores do que isso. E ainda assim, existia um ministro do STF que falavam que a delação premiada era tortura, que não era cabível. Então, agora, para isso... Pode ser barrada a condução coercitiva, Léo. Lembra? Exatamente. Então, agora para isso vale... A gente sabe que o Mauro Cid era uma pessoa muito próxima, né, do presidente Bolsonaro, que estava ali com ele em várias oportunidades. A gente sempre via nos eventos, né, ele realmente o ajudante de ordens ali. Então, o que essa galera faz, como o Emir falou, o establishment, o sistema, faz é tentar tirar algo, né, do Cid que não exista. Mas a gente não pode cair nessa de que não, que ele vai delatar, que o presidente Bolsonaro vai ser preso. Gente, não tem o que se delatar. Não tem o que se delatar. Eles já reviraram a vida do presidente Bolsonaro ao avesso, aí voltaram de novo, viraram ao avesso, voltaram umas 15 vezes, 20 vezes. Mesmo antes de se tornar presidente. Desde a Val do Açaí, não sei se vocês lembram, na Vila Histórica de Mambucaba, que não era Angra dos Reis, numa casa humilde. Falaram que ela era uma simples vendedora de açaí. Era um fantasma, que ajudava o presidente lá e trabalhava em outro lugar. Ajudava o presidente naquela região. Então, pessoal, não tem o que se delatar, vai ser mais um tiro que vai sair pela culatra. Eu tenho certeza que o Mauro Cid, ele como militar que ele está acostumado a esse tipo de pressão. Isso aí, ficou, agora vai ficar com tornozeleira eletrônica. Lógico, a pessoa fica chateada, porque realmente é uma perseguição. Você se dedicou ali por 4 anos à frente de uma nação, né, se dedicando, às vezes, longe da família, às vezes não, com certeza, longe da família, né, se dedicando de fato a essa oportunidade que foi dada, e agora tem uma perseguição. Mas as pessoas acabam perseguindo sem fundamento. A gente vai ver mais uma vez um tiro saindo pela culatra e a esquerda ficando sem mais uma narrativa. A todo momento eles tentam implementar uma narrativa, mas que não tem sucesso. Então eu acredito que essa possível delação do Mauro Cid, ainda que seja encabida juridicamente, né, como o doutor Daniel bem falou, não tem nada. O que eles poderiam ter pego lá atrás, eles já tentaram diversas vezes e não tem, já colocaram joia, já falaram que o Bolsonaro era canibal, já falaram que disso. Gente, entendeu? Então, nós de direita, conservadores, que amamos o presidente Bolsonaro e que realmente confiamos, fiquem tranquilos, isso aí não vai dar em nada. Essa é a minha visão. Temos que suportar, né, mais esse absurdo, mais essa atrocidade, mas que fiquem tranquilos, fiquem calmos, que Deus está no controle. Exatamente. E você que está assistindo a gente aí, compartilhe o nosso canal, tem a setinha meia bomba ali embaixo, vai lá, clica, copia o link, joga no Instagram, no Zap, grupo de Telegram. Curte esse programa porque é muito importante que você participe. Cada vez que você curte o programa, a gente tem mais alcance na rede. Os famosos algoritmos das redes sociais levam a gente a outro nível. E como a gente está iniciando, já estamos na terceira ou quarta semana? Terceira semana, não é? É quarta, Daniel? Ou terceira? Acho que é a quarta já, né? Estamos na quarta semana. Estamos na quarta semana, já fizemos até transmissão de 7 de setembro ao vivo.
E foram Verdade. 3 horas, com uma grande participação, gente do Brasil e fora do Brasil participando com a gente aqui. E continuando nessa pauta quente... Ainda nessa questão do CID, eu queria só levantar alguns pontos. Um dos pontos que me chamou a atenção foi um comentário do Gedel. Lembra do Gedel? Dos milhões no apartamento? Da mala. Uhum. Ele foi para cima do Cid, falou que caguetar os outros é coisa de canalha. Então, assim, a gente vê como é que funciona o negócio no Brasil. A gente tem o Gedel agora chamando os outros de cagueta. Então, assim, a situação no Brasil hoje é bem complicada. Mas eu queria chamar a atenção para algo, eu queria até ouvir do Pedrão aí, porque, assim, a gente teve um desastre no sul do país, recentemente, que ainda está repercutindo, ainda tem pessoas lá sofrendo e tal. E, assim, aí a gente tem o Alexandre de Moraes atendendo o Cid num sábado de feriado para conversar de delação, para poder negociar a delação premiada para soltar o cara, e a gente não vê nenhuma manifestação dessas autoridades tão focadas no bem do Brasil com relação às joias, com relação ao desastre do Sul. Pelo menos eu não vi. Aí eu queria saber do Pedrão se ele ouviu manifestação por parte desses defensores do povo e da democracia com relação ao sul do país. Pedrão, só vou te levantar uma bola para você aqui, que no governo Bolsonaro, o TSE, o Supremo Tribunal Federal, nas tragédias que ocorreram, de Brumadinho e a de Petrópolis, eles falavam 24 horas para você falar qual ação você vai tomar. Tal. Qualquer coisa acontecia, o Supremo dava 24 horas para Bolsonaro explicar. E agora parece que essas 24 horas se tornaram em tempos eternos, que não há ação nenhuma do Supremo Tribunal Federal exigindo um posicionamento do governo Lula mediante essa tragédia. Por quê? Estava só lá o Anamastê, foi o Anamastê de 2 milhões, mais caro, o Anamastê mais caro da história brasileira, e esses 2 milhões vão entrar nos anais do povo brasileiro. Olha, são temas tão importantes que eu não vou nem sair dançando. Vou preferir falar de maneira mais séria sobre esse assunto. Como vocês estavam concluindo, e acho que tem relação direta com a sua pergunta sobre o STF não se manifestar sobre as tragédias que estão acontecendo nesse momento, eu acho que a tentativa é de desmoralizar aquilo que é correto. A gente tem que tomar cuidado, como bem disse o Léo, para a gente não cair nas falácias que eles querem montar, para que a gente daqui a pouco não fique desqualificando, não sejamos nós a ficar falando mal do Estatuto da Delação Premiada. Tá? Só para concluir, porque essa é a intenção. Eles estão fazendo de qualquer jeito. Por que o Alexandre de Moraes está fazendo? Ele não sabe. Eu posso garantir que ele sabe que encontrar com o Mauro Cid no sábado para acordar sobre delação premiada, ele sabe que é errado. Mas justamente ele quer mostrar que provavelmente foi dessa maneira que foi feita a delação dos caras lá atrás. Pô. É isso que ele quer passar, pô. Essa é a intenção dele. Ele quer que você pense que foi dessa maneira que foi feito o acordo de delação lá atrás, porque envolvia o Lula e todos os operadores da Lava Jato. Essa é a maneira. Isso é uma intenção clara. É isso que a gente tem que observar. Ele quer fazer com que você pense que o que aconteceu lá atrás foi desse jeito que ele está fazendo publicamente. Ele está fazendo publicamente, para que todo mundo pense o seguinte: o que aconteceu lá atrás está acontecendo agora. Então, está vendo aí? Perseguiram lá atrás, estamos perseguindo agora. Só tem uma pequena diferença, Pedrão. Uma prisão foi por cartão de vacinação, a outra foram bilhões desviados dos cofres públicos. Então, mas é exatamente isso. Nós sabemos o tamanho da diferença. Por isso que nós temos que tomar cuidado para não cair no que ele está criando. Ele está querendo criar comparações. Ele quer que a gente venha para cá para desqualificar, para falar que delação premiada não vale, porque é feito assim, é feito no sábado, é feito com encontro com o juiz. Ele quer fazer parecer que é desse jeito, quando não é. As delações premiadas do passado foram feitas de maneira correta e recuperaram bilhões para os corpos. Seguiram um rito legal. Seguindo o rito legal. Não é desse jeito que ele está fazendo, ele não vai nos enganar e não vai enganar a população instruída, a população que pensa, que faz parte do nosso lado. Agora, sobre essa questão
da tragédia do Sul, está bem claro, segue o mesmo processo. Eles têm um lado, e esse lado está claro que não é o lado do povo, não é o lado dos que estão sofrendo, não é o lado dos que estão desalojados, não é o lado dos que estão com fome, não é o lado dos que perderam tudo. A intenção deles é sempre de manter o poder e manter o domínio sobre a nação. As pessoas estão lá precisando e se empilham notícias e denúncias de que estão reprimindo a entrega de donativos arrecadados por instituições que receberam doações. Não é os donativos do Estado, instituições que receberam doações. Aí, fato novo para a nossa discussão, a PGR vai investigar quem divulgou um vídeo onde uma jovem senhora, ela, olha só, a mulher se identificou dizendo que passou por uma situação onde impediram ela de recolher as doações para poder distribuir, porque tinha que aguardar o Lula chegar da Índia. Isso, palavras dela. Agora, olha que absurdo. Ao invés da mídia divulgar que vai haver uma investigação para apurar se o que ela disse é verdade, para dar suporte àquela mulher, olha aí o governo do amor, da mulher, o governo inclusivo, para dar suporte às palavras daquela mulher, ontem já atacaram. E aí, aquilo que a gente tem preocupação em quem vai dizer o que é verdade no Brasil, já atacaram a mulher dizendo que ela produziu fake news. Não deram nem... Não se faz uma investigação, não foram apurar. A mídia ontem, eu assisti, alguns jornalistas de CNN e outros canais, já dizendo que aquilo era fake news. Mas como assim, porra? Quem diz que é fake news? Provavelmente ligaram pro Lula e ele falou, isso aí é fake news, que tem que continuar falando de joia. Na verdade, exatamente, mas na verdade, vamos entrar na outra pauta que tem a ver com isso que o Pedrão falou aqui, que o governo do amor, né, o governo Faz o L, criou, né, recentemente a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, aonde nós temos a figura do Jorge Messias como titular da pasta. O Bessias, famoso Bessias. Bessias. E pasmem, senhores, coisas que você só vai ver aqui em veículos de comunicação comprometidos com a verdade. Alexandre Garcia é o novo alvo da perseguição desse Ministério da Verdade. Alexandre Garcia, todos conhecem, um jornalista de renome. Ele faz parte da história do jornalismo brasileiro. Eu, como jornalista, eu me inspirei muito no Alexandre Garcia, em vários momentos da minha vida, da minha carreira, e principalmente agora, nesse tumulto todo da informação e desinformação, eu procurei no Alexandre Garcia uma fonte segura de informação para eu poder me basear em meus pensamentos, porque a Globo não dá para ver o que eles falam. A CNN, a mesma coisa. A Jovem Pan está ali, mas a Jovem Pan é um espetáculo em si. Ela quer festa. Então, quer dizer, passa a informação, mas os debates são meio conturbados dentro da própria programação. E agora vem essa notícia que a AGU está perseguindo, eles sempre fazem assim, né? Eles mandam a PF investigar, eles mandam a Procuradoria investigar. Daniel, esse mandar fazer não é um ato ditatorial? E como é que você explica essa questão aí da liberdade de opinião? Não, então, a gente vê cada vez mais claro uma interferência na Polícia Federal, né, por parte desse desgoverno aí. O que acusaram o Bolsonaro lá atrás é o que eles realmente fazem hoje, que é interferir na Polícia Federal. E a gente vê aí o Ministério da Verdade criado dentro do desgoverno do Lula. Porque dentro da AGU, que é um órgão institucional, a Advocacia Geral da União, que está à frente por indicação do Lula, o Bessias, que o famoso Bessias lá da época da Dilma, todo mundo deve lembrar disso. Bessias. Então, ele foi colocado lá pelo Lula e ele quer mostrar serviço, porque ele é um dos concorrentes para a vaga do STF. Então, está disputando, para você ter ideia e entender por que está todo mundo
fazendo esse furdunço todo. Está concorrendo ele, está concorrendo o Bruno Dantas, presidente do TCU, então esse estardalhaço todo de joia, e está concorrendo o Flávio Dino. Então, aí você pensa aí, quem está querendo, como o povo gosta de falar, se aparecer mais? É verdade. Quem está querendo mostrar mais para o chefe de serviço? Mostrar mais serviço para conseguir essa vaga. Então, está essa disputa. E aí o governo vai e cria a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Democracia dentro relativa, da AGU. Né? Oi? Democracia é relativa, né? Então, é uma procuradoria dentro da AGU. E quando você fala de procuradoria, é toda uma estrutura de cargos, tá? E aí tem uma procuradora e tem várias pessoas atreladas a ela. Ou seja, na verdade, assim, é mais uma estrutura que demanda dinheiro do povo para perseguir opositores políticos, nesse caso, que é especificamente para isso. Uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia não pode ser outra coisa senão para perseguir aqueles que você tem como opositor político, e o Alexandre Garcia hoje é um desses. Qualquer um que fale qualquer coisa na internet pode ser processado pela Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Doutor Daniel, dá licença, como você bem disse, além da gente ter... São quantos ministérios? 38 ministérios? 38 ministérios, a gente ainda tem... Pelo menos até agora. Até agora. De repente, até terminar o boletim, já tem 39. É Ministério 38 mais, tá? Ministério 38 mais. Ainda tem aí esses gabinetes aí que aparecem, né, para poder inchar a máquina. Aí vamos lá, eles falam em defesa da democracia. Eu também, assim como o Emi, sou formado em comunicação, não em jornalismo, mas em publicidade e propaganda. A gente sabe, não precisa ser formado em comunicação para entender que para uma democracia ser saudável, ser uma democracia firme, você tem que ter a livre imprensa. É um dos princípios básicos da democracia. Então, olha o que está acontecendo, a gravidade disso. Eles criam um mecanismo do governo, pago com o nosso dinheiro, para poder ferir a democracia. Então, eles não estão apenas ferindo a democracia, estão ferindo com o nosso dinheiro. Enquanto lá estão todo mundo aparelhado em mais esse comitê, né, digamos assim, que foi criado lá. Aí, se você reparar, agora a gente entrando nessa parte do jornalismo, Emi, se você reparar, existem diversos jornalistas que saíram da Rede Globo de televisão e que se viraram contra esse esquema, esse sistema. Eu posso dizer aqui para vocês vários. Vamos lá. Assim, por alto, tá? Por alto. Lacombe, o Alexandre Garcia, o William Vac, tudo Exatamente. Bem que está ali da CNN, né? Mas é um jornalista que acredito que seja independente, que ele coloca as opiniões dele. Tem o Tiago Pilhado, que é um jornalista esportivo, mas que dá os seus pitacos também sobre política. Enfim, são diversos jornalistas que, assim que eles saem dessas mídias tradicionais, do consórcio do Pazuello, são perseguidos. Quando eles passam a dizer a verdade, quando eles comunicam que eles não têm preço, eles têm valores, eles começam a ser perseguidos. Então, o Alexandre Garcia, ele tem uma carreira louvável, é um senhor. Ele tem uma carreira aí brilhante no jornalismo brasileiro. Ele já construiu, ele não precisa provar nada para ninguém. Exatamente. Só que ele não precisa manchar a reputação dele para se vender a alma para esse tipo de gente, para esse pessoal, para o sistema como está aí. E por isso ele está sendo perseguido com o nosso dinheiro. Está sendo perseguido com o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro sendo usado contra nós mesmos. Então não existe democracia, defesa da democracia, sem o princípio básico que é a imprensa livre. Tá? A imprensa está sendo cerceada o direito aí, a liberdade de imprensa de falar a verdade e de emitir algum tipo de opinião. Exatamente. E, Pedrão, vou passar para você agora aqui, porque essa imprensa vendida do consórcio Pazuello, ela já está começando a iniciar uma nova narrativa para justificar essa perseguição do Alexandre Garcia. Saiu no Estadão, dentro dessa matéria aqui, então vou ter que dizer o nome das fontes, porque senão a gente vai ser acusado de desinformação. Está no Estadão. Fala o seguinte: a decisão da AGU de investigar o jornalista Alexandre Garcia repete uma estratégia já usada do Bolsonaro. Olha só, eles já estão colocando
que o Bolsonaro perseguia jornalistas no governo dele, por causa de uma ação que o Bolsonaro fez contra o jornalista Guga Noblat. E quando você olha um jornalista, vê o nome dele e lembra de uma outra pessoa, quer dizer, ele não contribui porra nenhuma para a comunicação. Então, e foi aquela publicação do Guga Noblat nas redes sociais que ele colocou o símbolo da Cruz Vermelha como se fosse uma suástica nazista. Então, quer dizer, isso é propagação de ódio. Isso é fake news. E Bolsonaro entrou porque estava ligando a imagem de Bolsonaro à suástica nazista. Então, isso não é uma perseguição contra uma informação, contra um jornalista. Isso é perseguição contra uma fake news, uma maldade criminosa acontecendo. E agora a mídia está querendo colocar que o Bolsonaro perseguia jornalista. Eu nunca fui tão livre de opinião quanto no governo Bolsonaro. Quem cerceava a minha opinião não era o Bolsonaro, era o STF. É o STF que cerceava, não o Bolsonaro. O Bolsonaro quer que você fale mesmo. Então, como é que você vê aí, Pedrão, a gente que está militando nas redes sociais, faz vídeo, quer dar a nossa opinião, e agora vê que estão querendo, mais uma vez, emplacar em Bolsonaro a pecha de perseguidor da imprensa. A gente não caiu de paraquedas, nem aqui, nem naquilo que a gente faz nas redes sociais. A gente estuda muito, a gente se prepara, a gente observa bastante o que acontece antes de emitir a nossa opinião. E o que a gente está observando é que nós vivemos realmente um momento diferente, um momento nojento, um momento repugnante na história da democracia brasileira. Como eu citei ainda há pouco, nós estamos passando por um problema muito grave no sul do Brasil, é a maior tragédia ambiental da história do país, tanto em número de mortes quanto em número de desabrigados. Nós estamos falando de mais de 25 mil pessoas que hoje estão caminhando pelas ruas e não tem para onde ir. As cidades não absorvem aquela população, é muita gente. Nós estamos falando do mesmo número de pessoas hoje desabrigadas e desalojadas que deu no 7 de setembro do Lula em Brasília. Eu não sei se a gente diz que é muita gente ou pouca gente, depende da ótica. Mas me parece um caos. E os caras usam esse momento para, mais uma vez, atacar adversários políticos. O motivo da Advocacia Geral da União, gente, olha o que a gente está falando, está investigando o Alexandre Garcia é por conta de divulgação de vídeos que denunciam um ato que deveria ser investigado, denuncia um ato de impedir que as pessoas recebam alimento. É um ato que deve ser investigado, que deve ser realmente publicado. O Alexandre de Moraes ele não criou essa notícia, ele não criou essa denúncia. Essa denúncia foi publicada por quem estava ali no local, por uma pessoa envolvida na questão. Ele, como jornalista, ele publicou, deu evidência à denúncia daquela mulher. Ou agora, a mulher não merece ser ouvida na sociedade. Ou agora, a mulher não deve ser válida as palavras daquela mulher. Eu vejo, olha, eu estou realmente, eu vou dizer aqui, eu estou enojado, eu estou chateado com o que está acontecendo no nosso país e ainda assim por estarem usando um órgão do Estado para agir contra o cidadão brasileiro. E ainda tem gente que acha bonito isso. E ainda tem gente que acha natural isso. Gente, o que a Advocacia Geral da União era para estar fazendo era realmente cuidando da proteção ao Estado brasileiro, onde nós estamos vivendo um momento conturbado, onde o Brasil está em risco de sofrer sanções por conta das merdas que vem falando o viajante trans. Então, assim, pelo amor de Deus, vou deixar aqui o meu apelo, pelo amor de Deus, vamos tentar fazer com que o nosso país volte para os trilhos, vamos tentar fazer com que a gente volte a lidar com as coisas da maneira que elas necessitam.
tem que se investigar, porque se empilha uma denúncia após a outra, cara, que estão retendo os donativos e a população está precisando. Enquanto isso, eles querem mudar o foco, mais uma vez, mudar o foco do assunto. Ao invés de falar da tragédia, vamos falar de Alexandre Garcia, porque divulgou um vídeo nas redes sociais. É um absurdo. E rapidinho, vale a pena aqui citar, eu vou abrir aspas, exatamente para o que Alexandre Garcia falou no programa da revista Oeste Sem Filtro. Ele falou o seguinte, abre aspas, para o Alexandre Garcia, e está no Estadão. Então, eu estou lendo uma notícia. Hoje em dia, você tem que justificar tudo para poder passar a informação. Estou lendo no Estadão o aspas do Alexandre Garcia na revista Oeste. Ele falou o seguinte, a chuva foi a causa original, mas na época do governo petista foram construídos, ao contrário do que se recomendava às medições ambientais, 3 represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo, disse o jornalista Alexandre Garcia. Fecha aspas, revista Oeste. Então ele estava informando ali, quando a gente fala em jornalismo, a gente fala a seguinte coisa, você tem que ir no fato primário. O fato primário está ali. Existiu uma comporta construída no governo anterior. O que aconteceu com essa comporta? Foram abertas as comportas, ele cita aqui, aparentemente abriram ao mesmo tempo as 3 comportas dessa usina. Agora, o real motivo desse comentário dele foi para se investigar por que foram abertas essas comportas. Porque exatamente essas comportas foram uma das causadoras desse desastre ambiental. Então, quer dizer o quê? Por que foram abertas? Por que foi construída, a época que foi construída não existia essa questão climática, essa questão da quantidade de chuva que vem caindo, já que essa questão climática vem sendo falada desde a Eco 92, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, ele citou um problema, um suposto motivo por essa tragédia que deveria ser investigado. E ele está sendo perseguido por ter mostrado um ponto de vista e citou uma questão ali que pode ser uma das causas. Ninguém pode tirar nada quando não se é investigado. Não é isso, Daniel? Não, lembrando que essa mesma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia é que vai criar uma força-tarefa, a mando do Flávio Dino, para investigar a Lava Jato. Investigar a 13ª Vara, vai investigar a Justiça. Eles vão investigar a 13ª Vara Federal de Curitiba. Ou seja, a Procuradoria da AGU vai investigar um órgão da Justiça. Acho que tem alguma coisa invertida nisso aí. Vai então, investigar quem investiga, né? O órgão competente de investigação vai ser investigado por um órgão que não tem a competência de investigar. Então, assim, fica claro que o objetivo é totalmente político. Então, você pega lá o Alexandre Garcia falando, por exemplo, das comportas, falando da questão dos mantimentos que não estão chegando. E essas questões deveriam, talvez, ser base para investigações. Exatamente. São indícios, são informações que deveriam ser apuradas. E não o contrário. Aí você vai apurar ele. Você vai investigar ele e apurar ele em vez de apurar as informações, isso aí, investigar as questões. Doutor Daniel, se me permite complementar, sendo mais direto aqui para a nossa audiência, o que eles estão fazendo é o seguinte, pessoal, lá tem um problema que os donativos não estão chegando. E uma senhora foi entrevistada e relatou isso, que os donativos não estão chegando, que estão aguardando a presença do presidente da República para tirar aquela foto ele entregando os donativos, cestas básicas, colchões, né, Pedro? Por aí. Aí, o problema não é essa mulher, o cidadão ali que foi afetado, ele reivindicar. Enquanto ele estiver ali quieto no lugar dele, ainda que esteja sofrendo, ainda que esteja sem alimento, ainda que esteja sem casa, tudo bem. Mas a partir do momento que ele é entrevistado, que ele começa a fazer barulho e externa um problema que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul, aí ele passa a incomodar. Mas eles não correm atrás para poder resolver o problema, e sim de calar essa pessoa. Exatamente. Então, eles não estão nem aí, não têm a sensibilidade com o próximo, com a pessoa que foi afetada. E esse é o governo que diz que o amor venceu. Que amor é esse? Que quer manter a pessoa ali, que foi afetada por um desastre natural, que tem ainda a responsabilidade de alguns órgãos, sim, né, como o Alexandre Garcia tem falado,
em relação às comportas, mas que foi afetado. Então, eles não estão preocupados em assistir o povo que foi ali afetado com as fortes chuvas ali. Eles estão preocupados da notícia do que está acontecendo ali na realidade no dia a dia ser externado para todo o Brasil e levar o governo federal a uma imagem ruim, digamos assim. Aí, o Emir falou em relação à justificativa que está tendo de se investigar, da AGU se investigar o jornalista Alexandre Garcia, usando uma narrativa que isso foi feito no governo Bolsonaro. Gente, no governo Bolsonaro, os jornalistas falavam mal do presidente Bolsonaro 24 horas por dia. 24 horas por dia. Você liga a televisão, pode ser no Bom Dia Rio, no Bom Dia, sei lá, naquele primeiro jornal da Rede Globo, até o jornal da noite da Globo, falando mal do presidente Bolsonaro, jogando futebol com a cabeça do presidente Bolsonaro. E quando foi que o presidente Bolsonaro tentou calar alguma mídia? Quando foi que o presidente Bolsonaro falou? Muito pelo contrário, ele falava, ainda que falem mal de mim, eu prefiro que a mídia fique aberta. Aí sim, se a pessoa realmente agir com fake news, cometer um crime a partir de uma falsa informação, aí sim cabe o processo, como aconteceu no caso do Guga Noblar. Exatamente. Né? Como o Emi falou. Então, gente, não tem cabimento. São brigas de narrativas. O que eles estão fazendo é perseguição contra a verdade. Eles querem criar uma nova verdade e impedir, criar uma barreira da verdade. Esse AGU não aquela coisa, né? Acusa de que você faz, que você será absolvido. Isso é uma premissa da esquerda de muito tempo. Então, eles criam uma comissão da democracia, em defesa da democracia, mas eles não agem em nada em relação à democracia. Muito pelo contrário. Eles agridem a democracia. Aí eles falam em verdade, de comitê da verdade, tal, de gabinete da verdade, e escondem a verdade do que está acontecendo com o povo do Rio Grande do Sul. Então, mentiras. Esconde a verdade e conta mentira. E conta mentira para poder beneficiar o governo federal, a imagem do governo federal. A gente sabe de tanta importância que isso tem, Emi, em relação à verdade, em barrerar a verdade, que eles escolhem momentos oportunos para até a justiça agir em algumas maneiras. Então, a gente sabe que notícias que são ventiladas, aprovação ou desaprovação do governo federal, aprovação ou desaprovação do STF, é calculado, isso tem método. São momentos pontuais que eles escolhem, que o governo federal está sendo bem avaliado, para poder implicar alguma sanção que vá de encontro à democracia, vai ferir a democracia de alguma maneira. Então, por isso que eles querem barreirar. Eles vão medindo, eles vão usando um termômetro das redes sociais. Hoje em dia você tem inúmeros, para você poder medir isso, métricas. Você tem inúmeras métricas, seja pelo Google, seja pelo Twitter, de trend topics, o que está sendo falado, o que não está sendo falado. Então eles medem isso. Eles são profissionais, eles têm métodos. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que em 2018, em 2022, a rede social não é deles. O povo acordou. Eles não têm mais como controlar. O próprio William Bonner falou isso. Antigamente, a pessoa ligava o Jornal Nacional e o que passava ali no Jornal Nacional era verdade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem canais como esse aqui, da Sou Mais Brasil, do Boletim da Manhã, que realmente tem um compromisso com a verdade de forma independente. Então, o que eles fazem? Vou controlar, porque eu não tenho ali as pessoas de maneira natural. Eu não tenho as pessoas de maneira orgânica. Eu vou controlar. Então, eu entro com uma sanção ao Alexandre Garcia e que sirva de exemplo para todos os outros jornalistas. Exatamente. Que se meterem contra a gente, se meterem nos nossos planos, vão ser boicotados e vão ser afastados. Então, é isso que está acontecendo. Essa é a verdade. E fica cada vez mais claro o discurso do Lula de regulação da mídia, regulação da imprensa, regulação das redes sociais. Ação dessa só demonstra cada vez mais o ditador que ele é. Doutor Daniel, tem a presença aqui do vereador. Presença de quem? Quem está entrando aí? Não sei, tem alguém tentando entrar aí. E ficou sem voz. Ficou sem áudio. Tá sem áudio. Léo tá sem áudio, Léo. Volta aí. Continua sem áudio.
Isso já é Moraes, já é a AGU, já é a AGU. É alguém de peso. Será que é a Procuradoria? Pesou a rede lá, a conexão do Léo. Caiu aí, Léo. Mas, enfim, eu acho que... alguém tentando entrar, eu acho, hein? Eu acho Se tiver alguém aí para entrar, pode colocar no ar aí, diretor. Vamos embora. A presença de quem? A gente tem que continuar atento, a gente tem que continuar se manifestando, porque eles estão querendo perverter, acho que eles estão querendo inverter e perverter mesmo a nossa Constituição, porque a livre manifestação do pensamento, ela é um direito constitucional. Então, assim, como que vai investigar alguém, ainda mais um jornalista, por ter manifestado a sua posição, e ainda que diante dos fatos? Mas estamos vivendo um momento diferente. A gente tem que observar que estamos vivendo um momento bastante diferente, bastante revoltante o que está acontecendo, e acho que não dá mais para a gente se calar, não. A gente tem que continuar aqui falando e colocando a nossa posição, porque a coisa está ficando feia. Ao invés de investigar quem comete o fato, estão investigando quem fala do fato. Travou aí? Oi? Travou? Pedrão, você ficou quieto de repente? Não, é porque não foi eu, foi o sistema. O sistema travou. Bom, gente, eu não sei se tem um vereador para entrar. Fala aí, Léo. Rapaz, eu comecei a ser um pouco mais enfático, já me derrubaram aqui. Mas é isso, pessoal. É isso, a gente tem que acompanhar aí. A gente tem que ter uma certa maldade para acompanhar essas coisas que estão acontecendo. Maldade no sentido de entender a malícia deles, entender o método deles. E para isso a gente tem que pesquisar, tem que estudar. Tudo isso que está acontecendo, o professor Olavo de Carvalho já dizia há muito tempo. Então a gente tem que ficar esperto. Vai ter agora o CIPEC, né, Daniel? Isso aí. Estaremos lá, o maior evento conservador do mundo, né, da América Latina, aqui do mundo. CIPEC. Vai acontecer em Belo Horizonte. Estaremos lá. Alguns amigos estarão lá. Então é muito importante esse tipo de evento para a gente entender, de fato, o que está acontecendo com o nosso Brasil. O que está acontecendo entre linhas, nessas notícias aí que a gente passa aqui para vocês. E assim, pessoal, eu vou continuar falando a verdade. Doa quem doer. Assim, a gente não tem que ter medo de enfrentar esse momento, não. Tá bom? Exatamente. Bom, gente, eu vou aqui, ó, são 10h03. Eita, passou o randa do motoqueiro aí. Aqui em São Gonçalo é sinistro, filho. São Gonçalo aqui é loucura. Exatamente. Então, eu quero aqui, antes de pedir as considerações finais dos nossos parceiros de bancada, você que está assistindo a gente aqui, é muito importante a sua participação. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Vai lá, ó, aquela setinha meia bomba que tem aqui embaixo, lá, clica nela, copia o link, joga no Instagram, Telegram, WhatsApp, manda para a avó, tio, papagaio e periquita. Aquela avó do Zap que se amarra e ficar mandando Zap, manda para ela que ela vai ser uma grande incentivadora aqui da divulgação do nosso programa. E você se inscreva no canal, aperte o sininho ali, aquele sininho que tem aqui do lado, clica, se inscreva no canal para você receber todos os boletins e as informações de quando a gente vai estar ao vivo, toda segunda, de toda semana, de segunda a sexta, a gente está ao vivo aqui às 9 da manhã, no Boletim da Manhã. Mas outras novidades terão aí durante a programação da Soulmar Brasil no YouTube. Então, ó, participe aí, compartilhe, é muito importante que a gente consiga levar a informação para combater a desinformação. Então, é muito importante a sua participação. Quero pedir aí as considerações finais dos meus amigos, começando aí, Léo, você que já passou a motoca do seu lado aí, manda ver. Era a motociata do Bolsonaro, estava passando aqui. Pessoal, quero agradecer por mais essa oportunidade aí de estar participando na bancada tão boa, né? Pessoas realmente que têm a verdade, têm informação, pessoas que pesquisam aqui o que estão falando. E hoje tenho até um compromisso aqui, mas estou na rua fazendo questão aqui de participar junto com vocês, que a gente tem que trabalhar, né, pessoal? A gente não é do governo federal, a gente tem que trabalhar. Estou aqui na barbearia, já abri aqui, a gente tem que empreender
né? Então, seguimos com o nosso trabalho, mas com o comprometimento também com a verdade. Então, todo esforço vale a pena para a gente poder aqui seguir a nossa luta, seguir a nossa caminhada, de que futuramente aí a gente vai voltar esse país aí para as rédeas que ele merece. Então, agradecer pela oportunidade, agradecer aos amigos e a audiência aí por mais um Boletim da Manhã. Amanhã estaremos aqui novamente. Vamos lá, Pedrão, você aí. Olha, quero aqui agradecer a todos vocês por esse dia especial, essa terça-feira maravilhosa. E é isso, a gente tem que continuar lutando. Meu abraço aqui para todos que estão enfrentando essa tragédia no sul do Brasil, aqui pertinho de mim. Que Deus conforte, aqueça o coração de vocês. A gente está vendo aí que, infelizmente, ao invés de o governo dar atenção total, voltar a atenção total para as vítimas, estão desviando mais uma vez o propósito para o sentido político. Então, que Deus abençoe a todos do sul do Brasil e a todos que nos acompanham, tá? Um excelente dia, uma excelente semana para vocês. Vai lá, Daniel. Fala, Daniel. Cadê tu? Travou? Agora foi. Não, o microfone tinha ficado mudo aqui. Então, agradecer aí mais uma vez e pedir para o pessoal seguir as redes sociais aí de todos os nossos amigos da bancada aqui. Se puder aí, Puf, colocar aí a rede social de todo mundo aí, nosso amigo Leonardo Leão, Pedrão, Emi aí também, e da Sou Mais Brasil, @SouMaisBrasilOff em todas as redes sociais. Informar também que está acontecendo a CPMI do 8 de janeiro. Exatamente. Parece que vai ter a oitiva aqui de umas testemunhas e a Sou Mais Brasil vai tentar, na medida do possível, transmitir ao vivo. De repente, quem sabe a gente não entra aí fazendo umas participações aí, comentando lá, como a gente fez no 7 de setembro, que foi muito bom. Então, assim, na medida do possível, a gente vai tentar transmitir aí para o pessoal ficar bem informado e ter mais um canal para poder acompanhar isso, em vez de ter que ficar acompanhando por UOL, Globo, esses troços que tem por aí, acompanhar num canal conservador, num canal de verdade aí, um canal que a pessoa possa ficar bem informada sem mentirada desses outros canais. Exatamente. Minha gente, foi um prazer estar com vocês aqui, inenarrável, nessa manhã de terça-feira. E você que está nos assistindo aí, muito obrigado pela sua audiência. E lembrando, de segunda a sexta-feira, de 9 às 10 da manhã, você tem um encontro marcado no Boletim da Manhã da Sou Mais Brasil. Obrigado pela participação de todos. Tenham uma semana e um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser.